Olá, eu sou a Leila Sterenberg e começa agora o Meio Tempo, o programa da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas, a SMI ou FGV Comunicação. Se você tem filhos, crianças ou adolescentes, ou sobrinhos, afilhados, enteados, irmãos mais novos, você já deve ter parado para se perguntar: qual é a dos influenciadores que tem como público-alvo a turma mais novinha? Eles estão influenciando o que exatamente? É para o bem ou nem tanto? E se o influencer é, digamos, mirim, pode isso? Tira as crianças da sala ou não, que vai ter DR. Hoje comigo o psicólogo e escritor especializado em terapias cognitivas na infância e na adolescência, Renato Caminha, e a professora e coordenadora de graduação aqui da FGV Comunicação, Renata Tomás. Eu não me chamo nem Renata, nem Renato. Grande chance, se você tem esse nome, de participar dessa mesa hoje. Bem-vindos. Obrigado. Tudo bem, Leila? Tudo bom, Renato? Tudo bom, Renata? Obrigada pelo convite. Imagina. Vamos começar como a gente costuma, quebrando o gelo. Olha, uma pergunta para entregar a idade. Qual era o influenciador ou influenciadora, mesmo que esse nome ainda não existisse, da infância de vocês? Renata. Pode ter mais de um? Pode. Vou dizer duas. Uma, com certeza, foi a Xuxa. Cresci assistindo o show da Xuxa, dançando. E ela me influenciava muito na sociabilidade. Eu gostava de aprender as coreografias, as músicas e cantando e dançando com as amigas. E uma outra pessoa que, com certeza, eu cresci vendo e ouvindo foi a Glória Maria, porque eu gostava muito de imitá-la, né? Eu sou formada em jornalismo e ela teve uma influência muito grande. Eu gostava de ficar entrevistando as pessoas na parede. Eu pegava umas almofadas, colocava no chão para fingir que era buraco e ficava entrevistando as bonecas para dizer como é que estava perigosa a rua, né? Como é que tinha problema. Então, acho que essas duas figuras foram muito importantes, assim, no meu dia a dia, no meu cotidiano de infância. Ah, maravilhoso. E Renato, você? E não é a Xuxa, é bem anterior a isso. Eu acho que a minha infância foi uma fase que a gente assistia sessão da tarde, filme na TV, e naquela época o livro tinha uma importância muito grande. Então eu acho que eu venho da geração e lembro da minha galera, dos meus amigos, todos Monteiro Lobato, né? Cara, eu também sabia. Então, Minha avó lia fazia pra mim, aquela era sensacional. coleção e comprava, cada livro que comprava era novo. Viriato Corrêa da Silva, se não me engano, é Viriato Corrêa da Silva, que escreveu um livro chamado Cazuza. Por quê? Porque tanto o Monteiro Lobato quanto o Viriato falavam de uma cultura do nosso dia a dia, que a gente vivia, aquela cultura da rua, do moleque, de subir na árvore, do brincar de jogar bola na rua. Então, eu morava numa grande cidade, que era Porto Alegre, que não é tão grande assim, me criei lá, mas eu vivia a cultura da rua, a cultura que a gente ficava até 9 horas da noite na rua e a mãe gritava, vai pra casa, vai, né? Que amanhã tem aula. Então foi isso, eu acho que os influenciadores acabaram sendo escritores mais pra mim. Olha, eu tenho uma escritora que eu amava, Fernanda Lopes de Almeida, a autora de A Fada que Tinha Ideias, entre outros, e Paula Saldanha. Aí vocês veem a minha idade. Calculem, procurem aí na internet. E na TV, sabe o que a gente assistia muito? Jerry Lewis e os filmes com o Elvis Presley. Ai, sabe o que eu amava? Agente 86. Era muito bom. 86 Claro, era maravilhoso. além de A também, Feiticeira também, de Neon Gênio. Bom, se a gente abrir essa caixinha, ferrou. Aí a gente vai longe. Aí a gente não vai ao que importa aqui. Renata, você tem um estudo sobre influenciadores ou influenciadoras mirins. Conta pra gente o que você descobriu. Bom, essa foi a temática, né, da minha tese de doutorado, que me permitiu fazer uma pesquisa e ouvir e conversar com crianças que produzem conteúdo para a internet, especificamente para o YouTube, e as crianças que consomem isso, né? E, bom, foram muitas conversas, muitas observações, mas o que fica muito claro é que as crianças estão ali produzindo, né, não só consumindo, mas essas plataformas permitem que, ao mesmo tempo em que elas consomem, elas produzam, né? Elas usam aquele espaço para serem produtoras de conteúdo, para criarem sociabilidades.
para narrarem suas próprias identidades, para dizerem o que elas gostam, o que elas pensam, para criarem também identificação umas com as outras entre os pares, né? As crianças estão necessariamente no ambiente doméstico e esse tipo de consumo, esse tipo de uso permite a elas criarem redes em que elas vão para além dos seus espaços domésticos. E, ao mesmo tempo, permite a elas também acessarem uma série de práticas em outros grupos, né, em outros momentos, e se socializarem, né? Essa é a grande questão, porque o que é o processo de socialização? É o processo por meio do qual a gente cria uma existência social no mundo. E para a gente fazer isso, a gente precisa ter repertório, a gente precisa saber conversar, a gente precisa saber nomear os processos, as pessoas, as atividades. E quando as crianças acessam esses ambientes, elas estão construindo esse repertório e elas estão aprendendo a se socializar nesse mundo. Agora, isso sem muito filtro, né? Então, esse repertório, ele não é um repertório controlado, ele é um repertório, né, bastante vasto, que permite às crianças se colocarem de diferentes formas, e às vezes elas vão desenvolver competências, elas vão aprender coisas, e isso é super interessante, elas vão se sentir parte da sociedade, elas vão se colocar como referência. Então, o nome da minha tese, inclusive, é o que você vai ser antes de crescer, porque elas vão dizer isso, né? Eu posso ser isso, eu posso ter importância, eu posso ser ouvido sem ser adulto ainda. Mas a verdade é que ao mesmo tempo em que elas estão fazendo, né, tendo esse acesso e construindo esse grande repertório, né, elas estão fazendo isso num ambiente sem muito controle, sem muita regulação, o que as coloca muitas vezes em situação de vulnerabilidade. É isso que eu quero perguntar para o Renato. Quando é que essa produção de conteúdo pela criança, pelo adolescente, ela não é saudável? Bom, a começar, eu acho que a Renata falou uma coisa muito interessante, que é a questão da socialização, né? Desenvolvimento de habilidades para a socialização. Na verdade, na biologia do comportamento, a gente não considera esse tipo de interação socialização. Porque a socialização mesmo, aquela que desenvolve as habilidades, as ferramentas, ferramental socioemocional, é a socialização que envolve o olho no olho, observar suas expressões faciais, a sua corporificação, o contato, a sua vocalização, a maneira como a gente se comunica. Então, é claro, essas crianças, elas desenvolvem uma habilidade de comunicação, mas que se a gente pensasse isso contribui para uma socialização mais intensa, a inserção dessas crianças no tecido social de um modo saudável, com o desenvolvimento da empatia, e aí vem um fenômeno maravilhoso, fundamental para a inserção social. Não há inserção social se a gente não tiver empatia, né? Eu costumo dizer que a empatia é o fio que nos faz entrar na trama do tecido social, e é o que mantém, por exemplo, a pacificação social. E no momento que essas crianças começam a interagir por aí, reduz drasticamente a empatia, que aliás é um problema que a gente tem no Brasil, inclusive, né? No Brasil a gente tem alguns fenômenos interessantes, como por exemplo, o segundo país que mais medica psicofármacos infantil, e é um país que tem alto índice, bastante acima da média de automutilação em meninas e transtorno de conduta em meninos, porque justamente a gente tem um problema social de violência. Esse problema faz com que as crianças fiquem indoor, fechadas principalmente dentro de condomínios, diferente do que eu falei, qual era a minha influência, né? A cultura da rua, da molecagem, do sair, jogar futebol, subir na árvore, aprontar, tocar campainha, sair correndo. E essa galera hoje está toda dentro de casa, restrita e interagindo muito através de jogos. Então, aí os pais dizem, não, meu filho socializa, ele joga com 5, 6, 7 outros colegas online. E aí a gente considera assim, bom, isso não é o suficiente para o desenvolvimento dessas habilidades, desse ferramental socioemocional. Isso se reflete na nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade muito doente, né, onde empatia não é uma parada muito desenvolvida. E o Brasil, pelos índices, pelos indicadores sociais, é o 147º país em empatia no mundo. Quer dizer que aqui a gente fala assim, eu vou parar na fila dupla, mas é só um pouquinho, faz um gato aqui, outro ali, e a gente está sempre invadindo o espaço do outro e contribuindo de uma certa maneira para essa ruptura do tecido social, para o enfraquecimento do tecido social. Então, eu queria comentar essa história da socialização, porque é muito bacana o que você está falando,
né? E vejo com pacientes, né, em clínica, que qualquer garoto que já começa a ter um pouquinho mais de consciência, ele já vira um youtuber, ele já faz o seu canal no YouTube. Que também é paradoxal. Por um lado ele se apresenta ao mundo, por um lado ele é zoado e sofre bullying quando ele não tem, quando ele não é popular, né? Isso é muito interessante, né? Que virou um sonho de muita criança ser youtuber quando crescer, não? Depois de décadas em que astronauta era a profissão mais indicada, né, no mundo, youtuber passou a ser a maior aspiração, né, de muitas crianças em todo o mundo. Superou até o jogador de futebol, né? Eles queriam ser jogador de futebol, agora no Brasil, no Brasil. Sim. Não, o meu e garotas enteado... queriam ser modelo. É verdade. Modelo, jogador de futebol. Professoras. Meu enteado, ele é fã de um monte de youtuber. Quando eu disse pra ele que eu ia fazer um programa que ia estar no YouTube, ele achou uma barata. Assim, agora a Leila é youtuber. Bom, mas de qualquer forma, tem um fenômeno desse ano, não é exatamente uma novidade, mas chamou a atenção em 2023. Vou repetir também, porque eu não sei se a gente vai ao ar esse ano. Recentemente chamou a atenção a divulgação de fake nudes num colégio do Rio de Janeiro, e aí veio toda uma discussão a respeito do uso de inteligência artificial, quer dizer, esse tipo de coisa, informação falsa, isso não é exatamente uma novidade, mas a inteligência artificial deixa isso mais crível, mais acessível, mais fácil de fazer. É uma preocupação de vocês? Renata? Sem dúvida. Bom, se pra gente que é adulto, a gente vê uma imagem, a gente lê um texto, vê uma chamada e às vezes aquilo parece, né, tão real pra gente que a gente encaminha, que a gente absorve, compartilha com alguém, fala com uma pessoa, quanto mais para um adolescente, para uma criança que, como eu disse anteriormente, está construindo um repertório de vida ainda. Então, isso vulnerabiliza bastante essa etapa da vida, né, essa etapa de desenvolvimento. A gente se preocupa tanto na perspectiva de eles consumirem, de eles serem os alvos desses conteúdos, quanto na perspectiva de eles ainda não terem formação e nem desenvolvimento para serem os agentes desse tipo de ação. Então, a nossa preocupação, às vezes a gente centra muito a nossa preocupação em como a minha criança, como o meu adolescente vai ser protegido disso, mas às vezes a gente não para muito para pensar, será que a minha criança ou o meu adolescente é um agente desse tipo de conteúdo, né, de circulação? Então, a gente precisa olhar nesses dois caminhos, né? Tem questões, né, das redes sociais e desse mundo que a gente tem, que não é mais a cultura da rua. Antes a gente dizia, se te oferecerem um docinho na rua, não aceita, não dá papo para estranho. Mas hoje em dia a criança tá ali. Em casa. Em casa, exatamente. Interagindo, você sabe sei lá com quem, e haja controle parental. É difícil você... É claro que tem que ter muita conversa, mas tem uma vulnerabilidade que passa pela questão sexual e passa pelo bullying também. Então, você tem uns flancos ali que se abrem por conta dessa exposição digital, Renato? Sim, porque, bom, de novo, eu insisto sempre, meu trabalho de pesquisa é com emoções, empatia e habilidades socioemocionais. Quando a gente estava falando na questão da criança e o uso dos digitais, não é muito diferente quando surgiu a televisão, né? Os pais diziam, cuidado com o que você vê, sempre falta um filtro entre a criança e o que está acontecendo, a mídia, seja lá o que for. E eu me lembro até que os pais regulavam, inclusive, os livros que a gente deveria ler na idade que a gente estava, conforme o que a gente ia ler. O Kama Sutra era escondido lá no último andar da prateleira, e claro, a gente tinha aquela curiosidade toda, mas enfim, a inteligência artificial, esse fenômeno está acontecendo dentro das escolas, e esse fenômeno está sendo exponenciado no Brasil, nos Estados Unidos, né? E em alguns lugares da Europa está chamando a atenção isso. E aí, quando eu falo insisto na questão da empatia, a empatia porque os pais não podem estar com aquele controle permanente ali, mas o desenvolvimento da empatia seria um filtro que regularia isso. Será que eu vou expor Leila? Será que eu vou expor Renata? E a consequência disso, está faltando um pouco a questão da consequência. Então, hoje a maior preocupação dos educadores, principalmente, e eu, embora seja um terapeuta, um psicólogo clínico, acabei desenvolvendo um programa de tratamento clínico que reverteu um programa preventivo para as escolas também, é o desenvolvimento da educação socioemocional dentro das escolas.
ensinar empatia, ensinar emoções, como a gente ensina português, matemática e tal, para o desenvolvimento disso. Então a empatia, embora seja uma função inata, ela é um botão sensível à intervenção ambiental, que pode jogar para cima e para baixo. E aí no momento que a gente desenvolve ações empáticas, educação socioemocional nas escolas, a gente aumenta o filtro. Garantia que não vai ocorrer? Não, mas aumenta o filtro na perspectiva de, opa, cuidado, a consequência na relação com o outro, e entender que eu não gostaria que fizessem para mim aquilo que eu vou fazer para o outro. Então acho que é um fator de mediação é o filtro dessas crianças com a relação não só parental, porque os pais não controlam mais nada hoje. Eu vou trazer uma postagem aqui para gente de uma ativista. Ela trabalha pela erradicação da violência sexual no mundo digital, a Sheili Calef. Vamos ver. O que você acha desse vídeo aqui? Uma criança, né, fazendo uma coreografia. E esse, o que você acha? Ela vai pra cima, tá tomando MD, pra subir a adrenalina. Olha esse aqui que interessante, um pouquinho diferente, né? Eles não têm nada demais? Ou será que eles têm um problema? Muita gente está comentando sobre algumas músicas e algumas coreografias de músicas que tem uma letra mais erótica, sensual. Eu mesma não veria problema nenhum nesses vídeos, né? Porque são crianças se divertindo, se eu não tivesse encontrado eles em um perfil de pornografia infantil. Aqui vocês estão vendo pedacinhos, mas esses vídeos estão lá. E ali é uma página, saber lá em quantos lugares elas já foram expostas dessa forma. E é um problema que a gente não pode mais ignorar. As principais vítimas de violência sexual são crianças. E nós não podemos contribuir com isso. Não dá para ser ingênuo, gente. Desculpa de novo por esse vídeo, mas achei que ele é necessário. Até. Renata, você concorda com a Sheili? Gravar a criança dançando no ambiente doméstico, tudo bem, mas ao postar, é preciso ter esse alerta ligado? Aquilo pode ser apropriado de uma maneira indevida? Certamente, ela está muito correta, porque quando as próprias crianças, né, ou os pais fazem imagem delas no seu ambiente doméstico e gravam, né, e colocam em algum lugar, comumente esses responsáveis e a própria criança ou adolescente, eles imaginam um determinado grupo de pessoas assistindo aquilo. Então imagina familiares, imagina amigos, imagina gente próxima. Eles não têm muito a noção e a ideia do alcance que aquela imagem tem, dos interlocutores que eles estão provocando com aquelas imagens. Então, isso torna essas pessoas extremamente vulneráveis. E como exemplo que ela mesma deu, e isso é extremamente comum, né? A gente fala de sequestro de imagem na internet, quer dizer, essas imagens são sugadas, essas imagens são apropriadas e inseridas em outras narrativas. Então, às vezes, você está produzindo a imagem para falar do seu momento de descontração, de intimidade entre família, de diversão, mas aquela imagem é utilizada e colocada numa outra linha narrativa. De pedofilia, de assédio, de abuso, de violência, né? E quando você dá conta, aquela criança ou aquele adolescente é um ator nesse outro cenário. Então, a gente precisa aprender, né? A gente precisa trabalhar na nossa mentalidade, né? Nas nossas interações sociais, quer dizer, a gente precisa falar sobre isso. E uma conversa como essa é importante porque a gente precisa encharcar o debate público desse tipo de alerta, de entendimento, de que eu não tenho controle sobre as imagens que eu coloco ali. Eu não tenho como garantir que as pessoas vão ver, compreender e produzir exatamente os mesmos sentidos que eu imaginei quando as fiz. Então, eu preciso me proteger nesse sentido. Os perfis precisam ser privados, né? E se você realmente vai aceitar pessoas, você precisa ter esse controle de quem você está aceitando, porque uma vez que está ali, você não tem como controlar os sentidos que serão produzidos a partir dessa imagem, desses signos. E tem uma hipersexualização na sociedade brasileira. Esse é o ponto. Eu estava pensando exatamente isso. Há uma banalização da erotização. E eu acho que eu iria mais longe, mais atrás, na verdade, anterior a isso, que é porque o tipo de dança que as crianças produzem já é uma dança erotizada. E se a gente pensar, o que faz a gente ter comportamento sexual? É um tripé.
Primeiro é um desenvolvimento anatômico que permite uma interação entre duas pessoas, entre pênis e vagina, num sexo mais tradicional, vamos dizer que hoje já não é mais assim, mas o desenvolvimento biológico, né, então desenvolvimento anatômico. Depois, dentro do desenvolvimento neuropsicológico, são as mensagens, os disparos dos hormônios sexuais que nos fazem ter o popular interesse sexual, o popular tesão. E por último é a cultura que regula, né? Se a gente pegar mesmo o Rio de Janeiro, uma grande cidade, você vai ver que por bairros algumas meninas iniciam a vida sexual antes, algumas depois. Então existe um terceiro elemento, mas precisa desse tripé. O que acontece quando a gente erotiza uma criança antes, a gente está fazendo incrivelmente, né? Pelo conceito científico, é abuso sexual. Porque abuso sexual é qualquer estímulo externo, porque não é da criança, ela não tem esse tripé desenvolvido ainda, né? Tirando a questão cultural. E essa questão cultural pode fazer com que a criança venha desenvolver interesse em um comportamento que ela não tem maturidade cognitiva e nem desenvolvimento biológico para tal. Então, já afrouxa muito o desenvolvimento infantil e já vulnerabiliza muito o desenvolvimento infantil para um interesse de alguma coisa que não é compatível com a idade, nem com a biologia, nem com a cognição, porque é tudo a mesma coisa, o desenvolvimento do cérebro, a cognição vem daí, né? Então, acho que se a gente for parar para pensar, assim, a criança ter aquele tipo de dança dentro de casa. Eu trabalhei muito tempo com abuso sexual, a vida inteira trabalho com isso. A gente criou na segunda metade dos anos 90 um ambulatório em Caxias do Sul específico disso, junto com o Juizado da Infância e Juventude. Foi muito pioneiro, muito inovador na época. E o que a gente vê é que uma criança que dança assim dentro de casa, ela pode estar estimulando um tio pedófilo, um vizinho pedófilo. Então a erotização do corpo da criança já é através de uma dança, ou de um toque, ou de uma exposição à pornografia, já é considerado abuso sexual, né? Mesmo, e às vezes não é nem intencional, os pais não têm a intenção, quando publicam um vídeo de uma garota dessa dançando dessa maneira, de expor ela sexualmente. E nem a criança, né? Nem a criança, mas tecnicamente a gente está falando em abuso sexual. Já é um estímulo que já começa uma estimulação de algo que ela não está pronta. E isso é tão interessante que o nosso comportamento sexual, a gente tem um filtro aqui na frente do cérebro que chama o córtex pré-frontal, que é o nosso freio, né? E essas crianças que são muito sexualizadas precocemente, elas perdem a capacidade no futuro, né, por uma falta de uma discriminação dessas áreas do cérebro, que é órbito frontal, aqui na frente, dorso lateral, de córtex pré-frontal, elas perdem a capacidade de discriminar afeto sexual e não sexual. Então, daqui a pouco, se eu gosto de você, exceder os limites do seu corpo ou do meu já fica fácil. E às vezes, por incrível que pareça, paradoxalmente, agredir você com comportamento sexual. Então, é como se a sexualidade ou o corpo entrasse como um mediador social. E é muito complicado, de fato, porque toda essa estimulação, ela atua no cérebro da criança de um modo muito negativo, né? Eu queria falar sobre o que os influenciadores e influenciadoras estão influenciando e que valores eles trazem. Claro que tem gente muito legal, com mensagens educativas, edificantes, mas, por exemplo, teve um caso que se tornou notório de uma Miss que nunca foi Miss, na verdade. Namorou o Leonardo DiCaprio, supostamente, sendo que não, era fofoca. Aí virou coach, acabou sendo presa. É a Cate Torres, tem até série de podcast sobre isso. E ela foi presa por crimes como tráfico de pessoas, condição análoga à escravidão, submeteu pessoas à condição análoga à escravidão, favorecimento de prostituição, inclusive de crianças e adolescentes. Então, isso é muito sério. A criança está ali curtindo e tendo como modelo, como referencial, uma figura que eventualmente vai aliciar ou vai conduzir por um caminho esquisito, Renata. E acho que isso aí ajuda a gente a voltar para a questão da socialização, né? Quer dizer, quando você tinha relações sociais, né, mais próximas, como é que as crianças aprendiam as coisas, né? Elas aprendiam
Elas continuam aprendendo assim, tá? Olhando pessoas, imitando pessoas, fazendo igual, testando, experimentando, né? Fazendo errado, e o pai ou a avó ia lá e consertando, né? Então você ia criando esses modelos Em jogos de ação. de rua, a gente aprendia as regras. Exatamente, né? Os limites. Não pode, para com isso. Fazer as pazes depois que você brigava. Quer dizer, você vai treinando coisas. Conforme a gente vai desenvolvendo uma sociedade muito mais individualista, né? Extremamente voltada, né? Baseada na produtividade, as famílias, os adultos, né? Eles precisam gastar muito tempo no trabalho, estão muito tempo fora de casa, as crianças precisam ficar muito tempo na escola. Quem é que vai, né, alimentar as crianças com essas experiências, né? É aquilo que elas vão consumir, né? Então, a mediação, né? Os aparatos tecnológicos, a televisão, o cinema, né? Os livros funcionavam, né? Na sua infância. Então, na idade deles, na era deles, esses conteúdos e esses indivíduos vão ser esses novos modelos. É com quem eles vão onde eles vão visualizar essas experiências, essas necessidades, esses saberes. Então, eles vão aprender sobre o quê? Sobre tudo, mas de uma forma particular, eu destacaria aquilo que a nossa sociedade valoriza. Então, às vezes, a gente vê as crianças querendo ser youtuber, querendo copiar esses indivíduos, né? E a gente pergunta assim, mas de onde saíram? Eles não saíram de Marte, eles saíram daqui. Porque eles estão numa sociedade que premia a visibilidade o tempo todo. Tem um narcisismo nisso? Eu diria assim, pode até ter um narcisismo, mas tem uma cultura da visibilidade, uma cultura da imagem que vai visibilizar mais ainda quem alcança a visibilidade, que vai premiar, que vai dar dinheiro, que vai dar capa de revista, que vai dar relevância e notabilidade para quem consegue se fazer visto. Então, a criança, ela olha para essa sociedade e ela interpreta isso da seguinte maneira: se o importante é ser visto, eu preciso criar formas de eu ser visto também. Ela não está fazendo, ela está copiando a gente, né? Eu sou uma acadêmica, mas a gente também está lá no Lattes, está lá colocando as nossas publicações, está lá fazendo as pessoas olharem o que a gente faz. Então, elas estão no ambiente que estimula isso o tempo todo. Então, quando elas veem alguém que consegue visibilidade, elas, de alguma forma, entendem que elas deveriam também produzir esse tipo de visibilidade. Como? E aí é que é a grande questão, né? A custos muito altos, né? Quer dizer, se expondo o corpo, expondo a intimidade, expondo a família, fingindo ser uma coisa que às vezes eu não sou, fingindo gostar de uma coisa que não necessariamente eu gosto. Então, esses indivíduos, né, essas influenciadoras e esses influenciadores vão de alguma forma também, não sei se vocês já perceberam, mas tem uma tendência de eles sempre darem caminho do que fazer, né? Então, sempre dizendo coisas para fazer, como você vai ser visto, como você vai atingir mais pessoas, como você vai aumentar o número de visualizações. Tem um certo tutorial, tem uma certa forma de se comunicar muito com as crianças nesse sentido. E elas vão muitas vezes seguindo esses passos. Então, quer dizer, eles estão ocupando um espaço que a gente, como sociedade, tem esvaziado bastante. Às vezes a gente, como família, né, como, enfim, essas referências, a gente se limita a dizer que aquilo é ruim. Né? Então, uma vez conversando com meu filho, eu falo, não sei como é que você gosta disso, eu não gosto disso, isso é muito ruim, esse cara é muito bobo. E ele fala assim, mãe, poxa, eu não gosto que você fique falando mal das coisas que eu gosto, eu não gosto que você fique criticando desse jeito, eu não critico. Aí eu pensei, tá, mas como é que eu vou fazer? E eu falei assim, tá, então me conta, por que isso é bom? Por que você vê isso? Aí ele falou assim, porque eu gosto muito de rir. Eu gosto de me divertir. E eu pensei assim, cara, isso é importante para ele, né? Isso é um valor para ele. Se divertir, dar risada, dar gargalhada. Tá precisando disso aqui em casa, entende? Eu tô precisando fazer isso, tô precisando fazer coisas que vão... Então, quer dizer, você precisa ligar uma escuta com a criança ou com o adolescente para você abrir outras alternativas. Porque, na verdade, se eu não conversar, alguém tá conversando. Esse pessoal tá lá dizendo coisas, né? E eu preciso, então, fazer uma escuta, porque a gente quer sempre desenvolver formas de a criança, do adolescente, ouvir a gente. Qual a melhor forma de falar? Mas, às vezes, a gente não tá preocupado em desenvolver formas de ouvi-los. Vamos ouvir o psicólogo sobre isso. Então, eu acho que
Os adolescentes são um prato cheio para quando eles não têm muitas referências para caírem na Cátia Torres, por exemplo. Porque assim, eles estão na fase daquilo que a gente chama de separação e individuação, eles precisam construir a sua identidade. Isso obrigatoriamente gera uma certa refutar tudo aquilo que vem da minha família, que era, né? A gente precisa brigar para depois fazer o filtro do que vai sobrar por aí. E a nossa cultura que você estava falando valoriza o quê? É o corpo, a estética, a grana. Não importa se você tá bem de cabeça, importa se você tem muito dinheiro. Então o sucesso é medido não pelo seu bem-estar, o sucesso é medido pelo quanto dinheiro você tem no banco. E aí aparece uma garota dessas, que é branca, magra, modelo, bonita, segundo dizem linda, né? Eu vi umas fotos dela, não acho ela linda, acho ela uma garota bem bonita, né? Bem dentro dos padrões, e aí ela dá o caminho, a fórmula. Né? E ela reedita aquilo que os picaretas fazem há muito tempo, com até livros de autoajuda. Eu faço, como ganhar dinheiro, o poder do não sei o quê. Eu trabalho com educação parental e eu fico impressionado, assim, né? E eu venho de, 25 anos de academia, de pesquisa, enfim, que trabalho com protocolo de reconhecimento internacional. Então, aí eu vejo assim, educadores parentais com 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, eu digo, faça assim. Né? Então, eles dão um caminho. Se você fizer assim, o resultado será esse. Que na educação 2 mais 2 não são 4, que já é uma grande mentira, né? Que a coisa não vai funcionar. Daí vem essa garota e diz, seja como eu. Né? E aí ela começa com zilhões de seguidores, começa a cobra consulta caro, em dólares, $100, depois tem a semana da promoção, que, né, não sei se vocês ouviram o podcast, mas eu recomendo, que além de tudo, ele é impressionante e divertido ao mesmo tempo. Né? E eu acho que na ausência de outras referências, e aí tem muita presença parental, e aí presença parental dá trabalho, né? Eu escrevi um livro recentemente chamado Cabe um Filho na Sua Vida, justamente por isso. Coloca um cérebro biológico que produz algoritmos biológicos de reprodução, que é biologia, imperativo reprodutivo, com um cérebro cartesiano para dialogar. Vamos aí, cara, vamos ver. A gente não precisa mais botar filho no mundo, porque filho é muito trabalhoso, né? Requer muito trabalho, gasta toda a sua grana, você perde o seu sono. É uma coisa muito complicada. É claro que em nome do amor a gente faz coisas, mas será que a gente passaria... Eu gostaria que esse livro servisse um filtro, sabe? Fosse quase que um preservativo, porque a gente bota filho no mundo que nem coelho e não entrega para as crianças aquilo que a gente tinha que entregar. Até as crianças são todas aí, né? 70% das crianças do mundo não têm aquilo que é o básico, educação, saúde, enfim... E aí a ausência, às vezes, de modelos parentais mais participativos, mais saudáveis, mais ativos, mais empáticos, né? Nesses momentos de vulnerabilidade da transição da personalidade, da construção da personalidade de um adolescente, uma Cátia Torres entra como... Né? É a minha mãe, ela vira mãe, ela vira Deus, guia, né? A melhor amiga, né? A melhor amiga. Ela acolhe, ela diz como chegar lá. Esse podcast se chama A Coach e é do Chico Felitti. E agora a gente vai para aquele ponto do nosso programa em que a gente conversa com a inteligência artificial. Pessoal, perguntei para o bot, para o ChatGPT, o seguinte: responda de modo que a leitura... de novo. Pessoal, eu perguntei para o bot, para o ChatGPT, o seguinte: o que você acha do efeito de influenciadoras digitais geradas por inteligência artificial, hoje presentes nas redes sociais, sobre crianças e adolescentes? Resposta: as influenciadoras digitais geradas por inteligência artificial podem ter um impacto significativo sobre crianças e adolescentes nas redes sociais. Embora possam oferecer entretenimento e inspiração, é importante considerar os possíveis efeitos negativos. Essas influenciadoras podem promover padrões de beleza irreais, criar expectativas inatingíveis e influenciar comportamentos prejudiciais, como o consumo excessivo e a busca por validação nas redes sociais. É fundamental que os pais e responsáveis orientem e monitorem o uso das redes sociais por crianças e adolescentes, promovendo uma relação saudável com a tecnologia e incentivando a autoestima e a autenticidade. Eu achei, no mínimo, curioso que a inteligência artificial tenha alertado sobre os perigos das influenciadoras dela mesma. Mas isso é
uma questão. As influenciadoras com corpo perfeito, rosto perfeito, tudo perfeito. E a gente já sabe que, por conta dos filtros, que não são novidade, você já tem uma autoestima ali chacoalhada das meninas, sobretudo. E ainda mais quando você tem, digamos, uma Barbie 3.0 gerada por inteligência artificial. Sem dúvida. E a gente tem um elemento a mais, um outro aspecto quando a gente pensa em imagens, voz, enfim, texto gerado por inteligência artificial, porque tudo isso vai recorrer a bancos, né, a grandes bancos de dados que estão cheios de vieses. Então, quer dizer, a gente precisa estar atento a esses vieses, né, que tem a ver com racismo, que tem a ver com misoginia, que tem a ver com, enfim, uma série de problemas, né, uma série de atravessamentos que vão formar a mentalidade ou que vão reproduzir desigualdades, que vão reproduzir preconceitos, né, que vão reproduzir problemas da nossa sociedade que a gente deveria estar ajudando as crianças e os adolescentes a enfrentarem e não a reproduzirem e continuarem, né, sem dúvida. E o que você acha? Deve chegar no consultório caso de menina que tem como referência modelos inatingíveis? Total, né? Tanto que é muito comum aquilo que a gente chama de transtorno dismórfico corporal, as meninas buscando um corpo que não tem, anorexia, bulimia, estão magérrimas e se enxergam como gordas. Esse é um grande problema. E sempre, eu sempre digo, a internet dá colo para todo mundo. Porque se você tem alguma coisa que você acha que a sua orelha tem um formatinho esquisito, você vai encontrar alguém que também tem isso. Se você gosta de comer jiló com leite condensado, você vai encontrar uma comunidade do jiló com leite condensado. É uma loucura. Então, justamente, de novo, a gente vai... Quais são os nossos modelos? A inteligência artificial nos chamou a atenção aí, né? Os modelos são modelos parentais, né? Importantes. Filho dá trabalho, é complicado, é muito investimento. Pensem vocês jovens para ter filho, não é fácil, é complicadíssimo. E além disso, entra o papel da escola. As escolas hoje têm a obrigação de se atualizarem. No último ano do governo Dilma, lá saiu a questão da lei do bullying, né, da lei da inclusão, muito importante para as escolas, e ao mesmo tempo hoje faz parte da plataforma do governo do MEC, a educação socioemocional, né, embora de fato não esteja acontecendo, mas a educação socioemocional, eu sempre considero assim, eu acho que é a saída para um mundo, né, mais igual, porque ali a gente vai trabalhar o combate à xenofobia, expresso na forma do racismo, da gordofobia, da homofobia. Então, de novo, a gente precisa educar essas crianças. A educação é a salvação. Claro que vai ter gente que vai escapar por aí, porque existem também transtornos mentais que podem influenciar esse caminho, né? Mas hoje, de uma certa maneira, e depois, principalmente pós-pandemia, eu tinha dito que a ausência da nossa colocação no mundo de empatia, 147º, né? A empatia deriva do quê? Das interações sociais, basicamente. Depois da pandemia, 2 anos de interação, basicamente, tudo aquilo que a gente vinha combatendo, que a Organização Mundial da Saúde colocou como os eletrônicos como uma forma de adição. Então, tudo aquilo que a gente, como terapeuta, vinha combatendo, educadores combatendo, a relação direta com os eletrônicos, a pandemia colocou essa galera aí direto, né? E num momento onde eles estavam com janelas, né, de desenvolvimento abertas para desenvolvimento do ferramental socioemocional. E aí o que aconteceu? Essas crianças hoje desenvolveram isso aparece lá nos nossos consultórios assim direto, né? Depressão infantil, ansiedade infantil, transtorno de estresse pós-traumático, mas não só isso, o pior é que a pandemia gerou uma epidemia de suicídio na infância. Caramba. O que é uma coisa absurda, né? Nossa. Se você pensar, o suicídio primeiro foi uma epidemia mundial em adultos, depois, uns anos atrás, 10 anos para trás, começou a atingir adolescentes. Mas infância não, né? Porque a infância é justamente o que eu sempre digo, um teste rápido de saúde mental para a criança. Não precisa ser terapeuta, mas uma criança tem que ter brilho no olho,
tem que ter vivacidade, tem que ser ligeiramente agitada, não é por isso que ela é hiperativa, tem que gostar de palhaçada, rir de tudo, porque essa é a criança. Se a gente tem uma criança que é cinzenta, que ela está assim, né, murchando, o que está acontecendo com essa criança? Então tem algum indicador de que alguma coisa não está bem. E a pandemia veio e, né, acabou desenvolvendo aí, apertando o botão de fazer, né, com que crianças, né, começassem a cometer suicídio. Renata, você coordena um curso de comunicação digital em última instância e você pesquisa comunicação digital, mas você, como mãe, você limita a presença do teu filho ali no mundo digital? Tem uma hora que chega de tela, tem isso? Tem. Eu fui criada vendo televisão, eu fui criada na tela, né? E tem lá as suas questões, né? E depois de uma certa idade eu acabei indo fazer outras coisas, né? Ampliei. Então eu sempre tive essa coisa, não, meu filho eu vou dar a liberdade que eu tive, né? E vou deixar ele desenvolver. Mas na prática, quando a gente vê aquela quantidade, né? Não tem a menor condição, vamos limitar. Então eu não tenho... Ele tem horário de escola, tem as atividades dele, então ele gosta muito de videogame e gosta muito de vídeos sobre futebol. Ele não é assim tão ligado, né? Ao ponto de eu ter que proibir tanto, brigar tanto. Então tem épocas que eu digo, tá bom, né, filho? A hora também tá muito estimulado, né? Essa questão para não dormir, eu acho que isso na pandemia também foi bem difícil, né? Acho que eles ficaram extremamente estimulados e atrapalhava um pouco o sono. Então, no horário, eu tento fazer isso e no celular também, né? Depois que ele fez 12 anos, ele ganhou um celular e aí usa aqueles aplicativos, né? Que ajudam a interromper o uso quando chega num momento muito tempo de tela. O velho e bom limite, né? Aliás, você está começando uma pós em parentalidade, uma pós-graduação? Isso. Ano que vem a gente tem uma pós em parentalidade com o grupo ArtMed, né? Que justamente eu sempre digo que a gente tem informações, né? Informações antes de ter filho, fazer um check, né? Vamos ver se cabe mesmo na minha vida ou se eu estou fazendo de um modo, né, impulsivo mediado pela biologia, pelas emoções, tá? Mas a informação é fundamental para reduzir a margem de erro no processo de educação. Não há garantia, porque educação é jogar dados com Deus, assim, quando você faz um filho, o que vem por aí, sei lá. A gente como pai, como mãe, tem que entender, basicamente, que nós não controlamos absolutamente nada. A gente não controla os nossos filhos. E a gente, às vezes, eu sempre falo também para os pais, não criem scripts para os seus filhos. Eu quero que vai estudar em Harvard, que seja isso, que não sei o que. Aí as pessoas me perguntam, você não cria script para os seus filhos? Eu crio, que eles sejam pessoas do bem, só isso. Agora, a pesquisa que a gente está fazendo aí, fazendo um perfil do adolescente brasileiro, dos pais, você prefere que seu filho seja o quê? Heterossexual. Você gostaria que seu filho se relacionasse com o quê? Com pessoas da sociedade. É incrível, é inacreditável o que os pais esperam dos filhos. Então, isso é enlouquecedor. Então, quando uma pós em parentalidade, é justamente para a gente entender desde aquelas coisas que vão acontecer lá atrás, né? Que a gente sabe que vai passar por isso. Um exemplo simples: aos 2 anos de idade, aquele terrible two que começa aqui, que as pessoas falam que é que a gente chama de infância da adolescência, começa a expressão de uma emoção de um modo mais agudo que se chama raiva, e a criança vai ter birra, e vai fazer birra, que é o trem da tolerância à frustração. Os pais acham que a criança quando não tem essa informação, muitos pais acham que a criança está sendo rude com eles. Eu dou tanto amor e olha o que essa criança faz por mim. Isso cria uma relação familiar muito instável e com crenças bastante equivocadas de um processo que é absolutamente natural. Assim como a seletividade alimentar, assim como as fobias transitórias. Então a ideia de um curso de parentalidade, que serve para pedagogos, que serve para pais, que serve para quem é da área de saúde mental, é trazer essa informação toda à mesa e dizer assim, tudo isso vai acontecer, entendeu? É um processo inteiro e a gente vai ter que lidar e ajudar com um ferramental para lidar. Agora, então eu faço um curso de parentalidade, meu filho vai ser maravilhoso. Primeiro que eu não sei o que é ser um filho maravilhoso, né? Segundo, vai dar tudo certo, também já não sei o que é dar tudo certo, mas vai reduzir a margem de erro, de estresse entre vocês? Acho que sim, né? A ideia é essa. Bom, em última instância, são todas essas complexidades que transbordam para o mundo digital, né? E é sobre isso que a gente está falando. E aí isso vai
desdobrando aí em coisas legais, outras nem tanto, e a gente tem que ficar de olho, tem que falar sobre isso. Pessoal, muito obrigada. Valeu, Renato. Valeu, Renata. Adorei. Obrigada a vocês também e até o próximo Meio Tempo.